Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Você pode sentar por um momento. Eu sou o Rudá, sou um dos pastores aqui do Passo da Areia. É uma alegria a gente poder adorar o Senhor juntos. Gente, a gente está numa série da carta de Paulo aos Efésios. E semana passada, então, a gente ouviu sobre Efésios 1. O pastor Eduardo falou com base, a palavra-chave era o conhecimento. Então, hoje a gente vai partir então para Efésios 2. Eu quero já te convidar a abrir a tua Bíblia em Efésios 2. E a nossa palavra de hoje, que vai estar dentro aqui do nosso estudo, do nosso texto, é reconciliação. Semana passada, então, a gente ouviu que nós já somos abençoados por Deus, com todas as bênçãos celestiais. E o propósito disso é que a gente faça tudo convergir para Cristo e que esse conhecimento, então, vai abrir acesso a mais bênçãos e mais do propósito de Deus. E é interessante, eu acho interessante que tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, Paulo ele faz dois tipos de reflexões. Uma aplicada às nossas questões pessoais, nós como indivíduos e Deus, e outras na reflexão coletiva, aplicações coletivas. Então é nós e Deus, mas nós uns com os outros. E ele faz a mesma coisa aqui no capítulo 2. Então o tema que eu trouxe hoje aborda essa perspectiva, que é um povo reconciliado com Cristo. Então aqui a gente tem duas dimensões, nós com Deus e nós com os outros. A gente foi reconciliado com Cristo, mas a gente também foi reconciliado uns com os outros. E a gente vai dividir, então, esses textos hoje em dois blocos. Do 1 ao 10, nós vamos ler aqui e falar sobre essa reconciliação de Cristo com a gente. E depois a gente vai ler do 11 ao 22 para falar sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Sabe algo interessante que a gente foi lembrado semana passada? É que esse povo de Efésios, essa igreja, a gente entende lendo que Paulo entendia que eles estavam num bom momento espiritual. O pastor Eduardo falou sobre isso semana passada. E eu queria que a gente olhasse para esse texto aqui nessa perspectiva, entendendo que eles já estavam em um bom momento e ainda assim essa palavra faz muito sentido. Efésios 2, então, a partir do verso 1, a gente lê o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por enquanto até aqui. Eu quero falar então hoje sobre 4 pontos que abordam essa reconciliação que nós temos em Cristo. E o primeiro deles é a nossa realidade sem Jesus, nossa realidade sem Cristo. Do verso 1 ao verso 13, ele fala sobre essa realidade sem Cristo. E Paulo está falando, lembrando, para uma igreja que está num momento bom espiritualmente. Então ele faz questão de deixar claro a importância de nós nos lembrarmos de onde Cristo nos resgatou. Vocês já estão bem espiritualmente, vocês têm uma vida com Jesus agora, mas é importante que você lembre onde você estava quando Jesus te resgatou. E ele diz aqui que nós estávamos mortos. Mortos espiritualmente,
mortos nas nossas transgressões e pecados, separados de Deus. A morte espiritual é isso, é uma separação entre nós e Deus. E ele dá algumas características de como a gente andava quando nós estávamos mortos, que é bem importante que a gente note aqui quais são, porque são 3 inimigos que ainda a gente precisa enfrentar. Ainda hoje que a gente tenha entregue a nossa vida a Jesus e que a gente ande com Ele, que a gente seja um filho de Deus, esses 3 inimigos ainda estão ativos, batalhando contra nós. E então ele fala ali que nós precisamos ter o cuidado para não seguir andando segundo o curso deste mundo. São 3 inimigos, então o mundo, o diabo e a carne. E ele começa falando sobre o mundo, de nós não seguirmos andando o curso deste mundo. E como que o mundo nos influencia hoje? De diversas maneiras. Principalmente tentando colocar verdades, que na verdade é relativo, que cada um tem a sua verdade, que, enfim, definindo outras coisas, definindo o que é sucesso, definindo o que é felicidade, definindo que cada um tem que seguir pela própria cabeça. O mundo tenta nos influenciar através da cultura, através de diversas coisas. E com isso, as pessoas que vão seguindo esses padrões do mundo vão abrindo mão dos valores de Deus. Quanto mais a gente segue padrões do mundo, mais a gente vai abrindo mão dos padrões e valores que são de Jesus. Mais a gente vai abrindo mão do padrão de Deus, mais a gente vai sendo guiado por ideologias, sejam elas políticas ou de qualquer ordem, sejam elas, enfim, coisas que o mundo vai tentando nos influenciar para que a gente ande nelas. Pessoas que colocam a sua esperança nessas coisas. E Paulo está falando sobre isso. Quando vocês estavam mortos, vocês seguiam o curso desse mundo. Vocês faziam isso quando estavam mortos. A gente já viu pessoas dizendo, por exemplo, o Brasil vai mudar quando tal coisa acontecer. Ou, essa geração vai mudar quando isso acontecer, quando isso se resolver. Só que não é uma verdade que a palavra nos fala. Pensa em alguém que você sabe que colocou toda a sua esperança em algo externo. Seja, enfim, no governo, em algum emprego novo. Quando eu conseguir tal emprego, tal cargo, então tal coisa vai mudar. Quando eu tiver um relacionamento, ou quando eu tiver filhos, então isso vai mudar. Isso é terceirizar aquilo que, na verdade, a gente não deveria. A mudança que a gente precisa nunca foi externa, mas sempre foi interna. O que Cristo faz por nós não é mudar somente algo externo, mudar o meu comportamento. O texto diz que Cristo nos dá vida. Cristo mexe em algo que é aqui dentro. Que eu estava morto nos meus pecados, nas minhas transgressões, então Cristo vem e me dá vida. E é isso que pode mudar de fato. Não são coisas externas, mas quando algo muda aqui dentro. Existem muitas pessoas lá fora buscando vida em outras coisas, buscando vida em alguma mudança que é externa. Mas a gente só tem uma mudança de fato e a gente só tem vida quando a gente encontra o verdadeiro evangelho, que é o encontro pessoal com Cristo. É entender o sacrifício de Cristo e se render a Ele. E sabe que parece algo simples, mas seguir o curso desse mundo vai nos envolvendo de tal forma que 2 Coríntios, lá, capítulo 10, vai falar que se criam como que fortalezas na nossa mente, e a gente vai sendo guiado por sofismas, por mentiras, e isso vai entrando na nossa mente e quando vê a gente está vivendo como as pessoas do mundo vivem. Sem esperança ou com esperança nas coisas erradas. Isso nos aproxima mais da morte do que da vida. Mais do que do lugar onde Cristo nos tirou, do que do lugar onde Cristo, para onde Cristo quer nos levar de fato. Então o meu encorajamento é: não viva como os padrões do mundo. Viva o que Cristo tem para você, que é uma vida nova. Busque nele aquilo que ele tem. Então esse é um primeiro ponto que ele fala ali. As pessoas que estavam mortas espiritualmente andam segundo o mundo. Mas a gente também precisa ter o cuidado de não seguir, como ele fala, andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui ele está falando sobre
Satanás, sobre o nosso inimigo, nosso adversário. Ou seja, a gente não pode viver principalmente cedendo às pressões que Satanás faz. A gente não pode viver aceitando as ofertas que Satanás faz para a nossa vida, porque todas elas têm um propósito. E o Henrique orou sobre isso aqui, nos afastar de Deus. Satanás quer que a gente viva cada vez mais longe de Deus, mais perto da morte, mais longe de Deus. Satanás vai tentar nos dar atalhos, vai tentar com que a gente fique na insatisfação, na murmuração, buscando aquilo que falta, olhando para aquilo que falta, para aquilo que eu não tenho ainda, para aquilo que eu ainda quero e não alcancei. Satanás age em coisas que nos levam a pecar, a errar o alvo, a olhar para aquilo que Jesus não quer que a gente olhe. Para todas essas coisas, então, que nos afastam de Deus e que nos afastam também da igreja, que nos afastam do povo de Deus. Talvez alguns aqui já tenham passado por algum período em que parecia que estava tudo travado, que não andava a vida, que as coisas não se resolviam, que era só problema, que nada acontecia, que nada se movia. Às vezes dá aquela vontade de largar tudo, de se isolar, de não estar mais convivendo com as pessoas, de não estar mais participando junto com os irmãos. E a gente vai se envolvendo nisso, vai entrando num desânimo que parece ser um cansaço, mas é batalha espiritual. É algo que a gente está sendo influenciado a deixar o corpo de Cristo, a deixar a vida com Deus. E muitas vezes a gente está vivendo nisso, é Satanás influenciando então a nossa vida e querendo nos levar para um lugar de onde Cristo já nos tirou, já nos resgatou. E a gente precisa então ter em mente contra quem a gente está lutando. Contra o mundo, e a gente não está para impor a nossa verdade, mas a gente não quer ser influenciado pelo mundo, mas também nós estamos lutando contra Satanás, contra o inimigo espiritual. E uma outra verdade importante é que a gente tem que ter certeza no nome de quem que a gente está lutando. E que a vitória já é nossa, por meio de Cristo. Então nós precisamos, na verdade, nos posicionar espiritualmente para que a gente tenha essa vitória. Se a gente somente aceita as coisas que acontecem na vida, enfim, e vai vivendo, a gente não está posicionado de forma intencional, como alguém que recebeu vida. A gente está vivendo um caminho de morte, muitas vezes, e se deixando levar por esse caminho, chegando mais perto do desânimo, chegando mais perto de coisas que nos afastam de Deus. Terceiro ponto dentro ainda desse primeiro aqui, é que ele fala então que a gente tem que cuidar para não andar segundo o mundo, segundo Satanás, mas também segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. E como assim? Eu não posso andar segundo, então, aquilo que eu planejo, segundo aquilo que eu tenho pensado, segundo aquilo que eu acho melhor. A Bíblia chama isso, sobre essas coisas, a Bíblia fala que nós podemos ser escravizados pelo pecado, nós podemos ser escravizados pelo mundo, por Satanás, que quer nos ver escravizados de fato, e nós podemos ser escravizados com os nossos próprios desejos e pensamentos. Só que o mundo vai dizer, e você vai ouvir isso lá fora, que seguir a Cristo, na verdade, é que aprisiona. Tu é um escravo de verdade se tu segue a Cristo, que agora tu não pode fazer nada. Se tu vai na igreja, tu tem que parar de fazer várias coisas. E daí tu vai na igreja e, enfim, vão te influenciar tal coisa, vão te fazer uma lavagem cerebral, e aí que tu é escravo de verdade. Tu tem que ser livre. Isso é o que o mundo vai te dizer. Livre para escolher, livre para fazer o que vier na tua mente. Que a vida verdadeira é essa, fazer as próprias vontades e seguir os próprios planos. Só que a Bíblia diz que quem vive para fazer as suas vontades, vive como alguém que está morto. É o que a gente está vendo aqui. As pessoas que estavam mortas espiritualmente faziam as coisas conforme a própria vontade, conforme a carne, conforme os pensamentos. E, aliás, em outro livro, em Gálatas, vai falar explicitamente sobre quais são as vontades da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira e mais uma lista bem completa dessas coisas.
Mas se a gente olhar para essas duas pessoas que ele cita e a gente comparar, colocar uma pessoa que faz todas as suas vontades, tudo que a sua carne quer, que seus pensamentos querem, essa pessoa faz. E colocar uma outra que tenta viver segundo o Espírito, segundo o que Cristo está direcionando, a gente consegue ver claramente quem é livre e quem é escravo de algo. A gente consegue ver essa diferença claramente. Então a gente precisa ter o cuidado para não viver como alguém que está morto, porque Cristo já nos deu vida. Cristo quer que a gente ande num caminho diferente daquele que a gente foi encontrado. E eu queria contar um testemunho pessoal sobre isso, porque às vezes a gente acha que a gente está vivendo dentro da igreja e que nada vai nos acontecer, que nós não seremos influenciados por nada, afinal eu sigo a Cristo. Só que não é dessa forma, a gente continua em batalha. E há uns bons, longos anos atrás, porque a gente está na igreja há muito tempo, mas há algum tempo atrás, aconteceram algumas situações pessoais aqui, no Passo da Areia, que eu cheguei ao ponto de falar, ô Bruno, eu acho que a gente precisa sair da igreja. Eu acho que a gente tem que sair do Passo da Areia, eu acho que não é mais o nosso tempo, enfim, a gente estava pensando sobre isso. E eu estava, na verdade, no auge ali de uma imaturidade, de uma insatisfação, e a minha resolução para isso era fugir do problema. Não quero mais esse problema, não quero resolver, eu quero só me isolar e não resolver essa questão. E daí, o que eu fiz? Fui procurar alguém que poderia me aconselhar. A gente falou aqui sobre pais espirituais. Eu fui procurar o pastor Eduardo. E daí, o que vocês acham que aconteceu? Uma coisa bem óbvia e lógica para quem conhece o pastor Eduardo é uma pergunta. Tá, mas Jesus te deu essa direção? E aqui já acabaram todos os meus argumentos. Porque eu só queria resolver pelo meu próprio braço. Eu queria só fugir de uma situação. Eu estava inclinado a viver conforme o meu pensamento, a minha carne, o meu jeito de resolver, conforme as minhas coisas, o que eu achava certo. E ali naquela conversa eu entendi quais eram os pontos que eu também tinha que mudar. A forma que eu estava enxergando era uma forma que não era correta. E as coisas foram, então, a gente decidiu permanecer, a gente decidiu ficar e a gente foi resolvendo algumas coisas. A gente foi tendo conversas, a gente foi vivendo tudo que Jesus tinha proposto para aquele tempo e para os tempos que viriam também. Então, eu segui servindo no ministério, segui fazendo outras coisas. Aqui na igreja, eu terminei a faculdade de teologia, iniciei e terminei aqui, na verdade. Fui ordenado pastor, vivi tantas alegrias e bênçãos no ministério e pessoais também com pessoas aqui. E hoje, com uma maturidade maior, eu entendo que tudo aquilo serviu para um crescimento. Tudo aquilo serviu para eu entender o que Jesus de fato queria de mim. Era uma influência. Será que eu vou dar voz à minha carne que quer fazer isso? Ou será que eu vou preferir crescer em alguma área e ouvir o que Jesus quer fazer através dessas situações? E o que eu quero dizer com isso? Que eu queria te convidar a refletir. Será que você quer viver conforme os seus sentimentos, conforme aquilo que você acha certo, conforme os seus pensamentos, conforme os seus planos? Ou de fato você quer viver conforme Cristo te chamou para viver? Será que você quer ser guiado pelas suas próprias vontades? Ou você quer ser guiado por Cristo? Porque se é por Cristo, eu quero te encorajar a permanecer fiel naquilo que Ele te chamou. Porque a gente pode passar por processos, por questões que a gente tem que resolver, que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que conversar. A gente pode passar por muitas coisas nesse meio tempo e coisas que não são fáceis. Mas se Jesus te deu uma direção, permaneça fiel nessa direção. Porque Ele diz que quem tem vida e segue conforme essa vida que Ele já deu, essas pessoas é que estão andando de fato naquilo que Ele está propondo. Essas pessoas não estão voltando para aquele caminho de morte. É isso que Paulo está alertando aqui dos versos 1 a 3. Os mortos espiritualmente andam segundo o mundo, segundo Satanás
e segundo as suas próprias vontades, mas nós não. Nós andamos segundo Cristo. E essa, então, era a nossa realidade sem Cristo. Mortos em suas transgressões e pecados. E aqui entra um segundo ponto que o texto nos traz, que é a obra de Cristo em nós. E o verso 4 começa com algo muito interessante. Ele fala, vocês viviam dessa forma, mas Deus... E ele começa falando isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tem algo que acontece nas nossas vidas, não somente no momento da salvação, mas também e principalmente que é o mas de Deus. A gente estava morto, a gente estava vivendo as nossas próprias vontades, a gente estava vivendo segundo o curso desse mundo, com influência de Satanás. Mas Deus, diz a palavra, por sua graça, nos alcançou. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Nós éramos escravos do pecado, mas Jesus nos fez livres. Nós vivíamos como filhos da ira, diz o texto, ou seja, nós éramos condenados, mas nós nos tornamos filhos de Deus. Nós fomos justificados, nós fomos aceitos por Deus, nós estávamos separados, mas nós fomos reconciliados com Cristo. Então não importa a situação que você esteja vivendo hoje, existe um mas de Deus para a sua vida. Existe um mas Deus, não importa qual seja a situação. E não é porque nós merecemos que existe isso. O texto fala, Ele é rico em misericórdia, Ele é cheio de graça, Ele nos ama com grande amor. E depois fala sobre as outras coisas. Mas o texto mesmo fala por que nós somos alcançados. Então não escolha um caminho de morte, porque Jesus tem vida plena para que a gente viva. Talvez você possa estar vivendo hoje, influenciado pela cultura, influenciado pelas coisas do mundo, sem pensar muito naquilo que Cristo quer de você e sendo guiado pelas coisas que o mundo diz que são corretas. Mas Deus quer que você viva a cultura do reino. Deus quer que você viva conforme a palavra. Talvez você esteja sendo influenciado por Satanás, esteja vivendo batalhas espirituais, mas Deus quer te dar vitória espiritual. E Ele já pagou o preço para que a gente tenha essa vitória. Talvez você esteja vivendo para cumprir aquilo que são os teus próprios planos, aquilo que você planejou para a sua vida. Mas Deus quer te dar além daquilo que você pode pedir ou pensar. Porque Ele conhece todas as coisas, Ele que nos criou. E Ele nos chamou para viver aquilo que Ele tem. Então esse mas de Deus não é qualquer palavra que Ele está falando aqui. E a gente falou algumas vezes, Paulo está escrevendo para pessoas que sabiam qual era o seu antes e depois, que eram os gentios. Eles sabiam de onde Jesus de fato tirou eles e onde que Jesus colocou. E é por isso que ele insiste em lembrar de onde que eles vieram. E quando nós olhamos então para onde Jesus nos tirou, a gente só pode escolher viver para Ele. A gente só pode escolher a gratidão a Deus através das nossas vidas. Sabe que eu era essa pessoa aqui que Paulo está falando. Morto espiritualmente, influenciado pelo mundo, sob a influência de Satanás. Alguém que vivia pelas próprias vontades, pelos próprios pensamentos. E hoje não é o dia aqui de entrar num testemunho completo do Celebrando, mas um dia eu vou ter a oportunidade de falar aqui também sobre esse testemunho. Mas pelo contexto da minha vida e das coisas que eu vivi ao longo desses anos, eu sempre fui alguém muito introspectivo, muito quieto, muito na minha. E com isso, na verdade, era um espelho da minha insegurança. Eu era muito inseguro. Alguém que tendia
a ficar isolado, alguém que não queria estar perto das pessoas, que vivia um isolamento. E nisso eu buscava resolver tudo sozinho. Eu buscava ser independente em resolver as coisas. Inclusive depois de casado, enfim, eu buscava trabalhar mais do que as outras pessoas. Numa época de colégio, por exemplo, eu sofria bullying, então eu sempre pensava, nossa, eu preciso ser além dessas pessoas, eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais coisas, eu vou ser mais do que essas pessoas, e eu alimentava em mim um orgulho, uma raiva, um orgulho, e ao mesmo tempo uma insegurança. Então, por muito tempo, inclusive eu abri mão, já estando casado, de tempo com a minha família para focar no meu trabalho. E eu trabalhava horas e horas, e eu virava à noite trabalhando, e eu fazia mais do que as outras pessoas, e eu queria, enfim, não depender de ninguém. Eu queria provar para as pessoas que eu poderia fazer algo sem elas, e talvez até ser mais do que as pessoas. Pura insegurança, pura falta da verdadeira identidade, pura necessidade de aprovação, que os outros me aprovassem. Falar em público, por exemplo, para quem me conhece há mais tempo, era uma coisa inimaginável. Eu nunca pensei que eu falaria para várias pessoas, nunca. Era um negócio que chegava a me dar uma tremedeira, assim, não conseguia fazer. Só que esse texto se cumpriu na minha vida. E o texto começa falando algo que a gente leu. Mas Deus. E mas Deus me encontrou um dia, quando eu tinha 17 anos de idade. Mas Deus me resgatou das trevas. Deus me deu vida juntamente com Cristo. Deus ressignificou as coisas que eu vivi no passado. Deus me deu uma identidade de filho. Inclusive, me fez enxergar mais essa identidade ao longo dos processos que eu fui passando. Vários processos a gente tem aqui na igreja que nos aproximam de Deus. O Recomeçar, o Retiro Recomeçar é um deles, o Celebrando Restauração é outro. Então, durante esses processos, eu pude entender que eu não precisava viver baseado no medo, baseado na insegurança, baseado no que as pessoas vão pensar, baseado em provar algo para alguém, porque agora eu podia viver debaixo de uma identidade de filho de Deus. E se eu vivo para agradar a Deus, consequentemente, isso vai transbordar na vida de outras pessoas. Então eu preciso agora viver de uma forma que Deus se alegre. E a gente precisa viver dessa forma, sobre essa identidade. Eu não preciso mais viver baseado em outras coisas. Se eu tenho a Cristo, então eu tenho tudo que eu preciso, porque eu tenho vida plena, eu tenho vida completa. Então eu não preciso mais ser guiado pela carne, ser direcionado pela carne, ou ser movido pelas coisas que o mundo valoriza. Eu preciso ser guiado por Deus. E a pergunta que eu tenho é, o que tem te paralisado de viver as coisas que Deus tem? O que tem te impedido de desfrutar uma vida plena com Cristo? Porque Ele já pagou por isso. Ele já pagou por tudo que Ele tem preparado para que tu viva, por essa nova vida. O que tem te impedido? O mundo, Satanás, a própria carne, as próprias vontades. É um tempo de a gente refletir hoje sobre isso. Nós estávamos mortos, mas Ele nos alcançou com seu amor e a sua graça. E aqui entra então um terceiro ponto, e a gente vai ler a partir do verso 7. O terceiro ponto é o propósito da obra de Cristo. Verso 7 vai dizer: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, ou seja, na eternidade, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Deus fez, então, tudo isso, que é nos tirar da morte para a vida e tudo que a gente já viu até agora, para um propósito. E é o que esse trecho aqui nos conta.
qual é esse propósito? Para que a sua graça e bondade sejam vistas na eternidade, ou seja, o nosso propósito é glorificar a Deus com a nossa vida. E tem um segundo propósito, que é para andarmos em boas obras. Consequentemente, esse vai se cumprir, vai fazer com que o outro aconteça também. Então, veja bem, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas as obras demonstram que nós fomos salvos. Nós somos salvos, então, porque nós somos salvos e recebemos essa vida, nós andamos nas boas obras que Cristo já preparou. E ele não está aqui falando de algo genérico. Eu sou salvo, então agora eu preciso fazer boas coisas. Sou salvo, então agora eu preciso fazer boas obras. Não. Primeiramente, ele diz que nós somos feitura dele. Nós fomos criados por ele. E a gente não foi fabricado em série. Eu até coloquei uma imagem aqui. A gente não foi fabricado um do lado do outro em série, sem muito pensar. Não. Feitura aqui, no original, é poema, de onde vem poema. Nós somos feitos e pensados por Deus, nós temos um trabalho pensado em nós, de forma manual, de forma única. Nós fomos criados com um sentimento, com o coração envolvido. Essa obra de Jesus que somos nós tem algo envolvido de diferente de outras coisas, que é o coração de Jesus está nisso. Nós fomos criados dessa forma. Então o propósito que a gente tem também não é genérico. O nosso propósito, Deus preparou de antemão, fala a palavra, para que nós andássemos nele. Ou seja, existem obras preparadas por Deus que ele conta contigo. E não é com teu irmão do lado. Existem obras que Jesus conta contigo, pessoalmente, para que você se envolva. Tem outras obras preparadas para o nosso irmão do lado, com certeza. Isso a gente vai vivendo, cada um vai fazendo aquilo que Deus chamou e, consequentemente, a gente vai vivendo como igreja fazendo a obra de Deus na terra. Mas tem coisas que ele te chamou para fazer. E isso exige algo, que é ouvir a Deus. A gente não pode, agora eu entreguei minha vida a Cristo, agora eu vou fazer boas obras e eu faço bem e eu faço isso e aquilo, não. Eu preciso ouvir a Deus qual é o próximo passo. Eu preciso ouvir a Deus quais são essas boas obras que ele já preparou, diz a palavra. Então eu preciso saber quais são. Faz parte desse propósito ter uma vida com Deus. Por isso a importância da oração. O Henrique falou aqui, nós estamos num desafio de orar por mais tempo. É importante que a gente possa ouvir a Deus nesse tempo. Do que a gente precisa se envolver, o que a gente precisa deixar de fazer, o que a gente precisa fazer para que a gente ande nessas boas obras. Minha pergunta é, você tem buscado ouvir a Deus especificamente sobre isso? Sobre essas boas obras que ele já preparou para que você ande? Você tem perguntado para Deus onde você pode se envolver mais com a igreja? Quais ministérios você pode se envolver mais? Onde que você pode servir? A gente sempre tem mais trabalho do que pessoas. Tem alguma coisa que você pode se envolver, certamente. Pergunte para Deus quais são os dons que ele já depositou sobre você, para que você possa servir, para que você possa fazer aquilo que Jesus tem chamado, e não somente dentro da igreja. Jesus tem nos chamado para pregar para fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa família, nos ambientes que a gente frequenta. Então é nosso papel ouvir a Deus sobre essas coisas, de onde a gente precisa se envolver e quais são as boas obras que ele já preparou para que a gente ande. Então até aqui a gente viu esses 3 pontos sobre a reconciliação em Cristo. A nossa realidade sem Cristo, a obra de Cristo em nós e o propósito dessa obra. E os 3 aqui estão falando da nossa vida pessoal em relação a Cristo. Que nós fomos alcançados, que nós estávamos mortos, fomos alcançados e tem boas obras preparadas para que a gente viva. Agora vem algo que é extremamente importante, que é a continuação do texto. E eu entendo que só vai experimentar a plenitude do que Deus tem para que a gente viva nessa vida quem estiver vivendo a igreja.
A nossa vida em Cristo, ela só pode ser vivida em comunidade. Não tem como alguém dizer que é cristão e não fazer parte da igreja. Não tem como. A Bíblia fala que a igreja, compara a igreja a várias coisas, compara a igreja a um corpo. Eu não tenho como ser um membro fora do corpo. Eu não tenho como eu ser igreja sozinho. Compara com a edificação. E nesse texto vai falar sobre isso. Uma pedra não é um edifício sozinho. É uma pedra ali começando uma edificação ou seguindo numa edificação. Uma família, que é a igreja. Então a gente não pode ser família sozinho, a gente é família com outras pessoas. Então a gente vai ver aqui nesse último trecho, e nosso último ponto, que é uma família chamada igreja. E a gente vai ler a partir do verso 11, Efésios 2:11. Diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E notem que tem algo similar ao texto passado. Ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então o texto está falando que nós fomos reconciliados com Deus, mas nós também fomos reconciliados uns com os outros. Os gentios aqui são todos aqueles que não são judeus, que não faziam parte ali do povo de Deus. E Paulo fala sobre a condição dos gentios nesse texto. Qual era a posição deles? Eram um povo excluído, estavam sem Cristo. Ele diz que era separado de Israel, ou seja, não era povo de Deus. Ele está dizendo claramente. Eles eram estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus. Ele faz questão de lembrar de novo onde vocês estavam. Vocês estavam aqui, separados de Deus, nessa posição. E agora ele não está mais falando como indivíduo, ele está falando como povo. Ele faz então questão de lembrar isso para os gentios. Só que não por coincidência, aqui no verso 13 ele vai começar dizendo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês que estavam fora, agora vocês fazem parte de uma família. Agora vocês fazem parte da família de Deus. A obra da reconciliação trouxe paz aos de perto e aos de longe, aos judeus e aos gentios, a todos. A obra da reconciliação alcançou. Porque há um só corpo, um só espírito, uma só esperança e uma só igreja. Vários textos nos mostram isso. Efésios, quem seguir acompanhando nos próximos domingos, Efésios 4 vai falar sobre isso. Então Cristo foi esse sacrifício perfeito que criou em si mesmo, no seu sacrifício, uma nova humanidade. O que Cristo está dizendo aqui é, nem judeu, nem gentil, existe agora um novo povo
que se chama igreja. Existe um povo que se chama igreja. Nós não fomos apenas salvos para ser cidadãos do reino individualmente. Nós somos agora membros da família de Deus, fala o texto. Nós temos um único povo, nós somos um único povo de Deus. Sendo assim, quando nós somos reconciliados com Deus, consequentemente, nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Não pode haver separação, não pode haver divisão na igreja. A inimizade que Cristo destruiu na cruz era uma das maiores que existia entre o povo judeu e os gentios. Eles eram separados em todos os aspectos, que a gente não tem como aprofundar agora aqui. A questão é, se Cristo derrubou essa parede, que o texto fala que se chama inimizade, o que nos dá direito de construir outras paredes e muros dentro da igreja? A gente não pode construir aquilo que Cristo já derrubou. E quer ver um exemplo bem prático sobre isso, que é um tema bem polêmico? Daqui a 2 meses, nós teremos eleições presidenciais. E sabe o que vai acontecer? Vai ter pressão para tudo que é lado. Vai ter pressão para que você escolha um lado, vai ter pressão para que você se posicione entre aspas. Vai ter pressão, vai ter mentira, acusação, caso você fique neutro, caso você não queira falar sobre isso, tem pressão para que você fale, para que você se posicione, faça. E o que a gente tem que fazer nesse tempo? A palavra nos instrui aqui, pregar o evangelho. A nossa parte, a gente foi ressuscitado não para seguir o padrão do mundo, mas para seguir o padrão do reino de Deus. A nossa esperança não está na direita, não está na esquerda, não está no centro, não está na política, não está em outras coisas externas, está em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança e a gente precisa falar sobre essa esperança às pessoas. A nossa esperança vem do alto. E eu não estou dizendo que a gente precisa ser alienado, não saber de nada, não querer se envolver, não ouvir, não saber, enfim, quem vai votar sendo nesse assunto. Mas a gente precisa e foi chamado para viver aquilo que Cristo tem, para influenciar com a cultura do reino de Deus. Nosso papel não é nos moldarmos ao mundo para que as pessoas queiram ouvir o evangelho, não. É pregar o evangelho verdadeiro. A nossa missão como igreja é edificar uns aos outros, não dividir. É edificar uns aos outros. A gente precisa focar naquilo que nos une, que é Cristo. Cristo pagou o preço para que nós vivêssemos em paz como corpo. E o texto fala sobre isso. Ele vai finalizar da seguinte forma: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular ou a pedra fundamental. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então nós, como família, estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O que é isso? Sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, sobre o conhecimento que nós temos de Cristo através da palavra. E ele diz que nós somos como pedras nessa construção que se chama igreja. E é interessante aqui que no início do texto a gente leu: vocês estavam mortos. E ele finaliza dizendo: vocês são morada de Deus no Espírito. Vocês estavam mortos, mas tudo isso aconteceu e hoje vocês são morada de Deus no Espírito. E é isso que Cristo fez por nós. Da morte, ele nos resgatou para a vida, para que a gente pudesse então ter uma família. Nós não somos mais estrangeiros, alienados à família de Deus, não. Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos co-herdeiros com Cristo, fala a palavra. Talvez você tenha vindo aqui hoje carregando alguns fardos, carregando algumas coisas que seja, sei lá, influência do mundo, influência do nosso inimigo, do nosso adversário.
Talvez existam batalhas que estão sendo travadas na sua vida e você nem esteja percebendo isso. Talvez você carrega hoje ainda alguma mágoa, algo com alguém da igreja ou de fora da igreja. E o texto nos alerta sobre isso, sobre essas questões. Talvez você tenha dúvidas sobre qual é o seu propósito. Quais são essas boas obras que Cristo chamou para fazer? Tanta coisa já aconteceu, já vivi tantas coisas. Será que Cristo ainda tem um propósito para que eu possa viver e cumprir? Sim, é o que a palavra de Deus diz. Não importa o que você viveu até aqui, porque existe um mas Deus. Existe um mas agora. E quando a gente entrega nas mãos do Senhor, a partir de agora é com Ele. A partir de agora a gente pode ouvir o que Ele tem e andar nisso. Eu andava dessa outra forma e eu entreguei nesse culto de domingo e Deus fez tal coisa. E Deus me deu graça e Deus me deu direção. Não importa o que veio antes, importa como vai ser a partir de hoje. Sabe algo que Deus falou comigo enquanto eu li aqui esse texto? É que ainda faltam, e Ele compara a igreja com as pessoas com pedras que edificam a igreja. Ainda faltam muitas pedras a serem colocadas. Será que a gente tem se envolvido de fato na edificação da igreja? Ainda existem muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Será que a gente tem se envolvido com a pregação do Evangelho? Será que a gente tem doado nosso tempo a isso? A gente doa o nosso tempo a tantas outras coisas que são para nós mesmos. Talvez a gente esteja vivendo segundo o curso do mundo. Talvez a gente esteja vivendo segundo a nossa própria vontade. Na construção, todo mundo já viu alguma construção um dia, essas pedras são colocadas sobre as outras. E isso vai sendo edificado. Será que a gente está disposto a ser suporte, a ser apoio, a ser base para outras pessoas? Para que outras pessoas cheguem mais alto e mais longe do que a gente? Será que a gente está disposto a chegar até um limite e preparar pessoas para dizer, olha, agora você vai fazer mais. Agora você vai além. Porque Deus tem boas obras preparadas para que tu possa cumprir. A igreja cresce à medida que entende a necessidade de estar sobre a pedra angular, a pedra fundamental, que é Cristo, alicerçada em Cristo. Mas também quando entende a responsabilidade de suportar uns aos outros, de sustento, de viver em unidade, de viver próximo. Entende que cada um é importante. Verso 22 é o último, ele diz, nele também, vocês estão sendo edificados, junto uns com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Cada um é importante na obra do Senhor. Cada um tem uma boa obra que Jesus já preparou para que a gente viva. E eu queria que a gente tivesse agora um tempo de oração sobre isso. Que você pudesse ficar de pé e que a gente pudesse orar em alguns sentidos aqui. Eu quero primeiramente fazer um convite a quem entendeu hoje que estava vivendo como alguém que está morto espiritualmente, mas que precisa entregar sua vida a Cristo, que precisa dessa vida nova em Cristo. Se você talvez nunca fez uma decisão por Cristo, nunca entregou sua vida a Ele, se você nunca foi batizado, eu queria te convidar a refletir e a dar um passo na direção de Jesus nessa noite. Se você entendeu, eu estou vivendo longe de Cristo e isso me leva a uma morte espiritual, uma separação de Deus. Eu queria te convidar a dar um passo na direção de Jesus e a entregar a sua vida nas mãos dele. Jesus nos tira da morte para a vida, da separação de Deus para a família de Deus, eternamente. Nós temos a esperança e a certeza de que nós viveremos eternamente com Cristo. Então eu queria que a gente baixasse a cabeça nesse tempo, estivesse em oração. Mas também queria perguntar, se tem alguém hoje que entendeu que precisa entregar sua vida a Jesus, que precisa sair da morte para a vida,
Queria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês para virem até aqui. Queria que a gente orasse juntos. Vocês podem vir até aqui à frente? Vamos receber os irmãos com alegria. A Bíblia diz que há festa no céu e a gente precisa fazer uma festa aqui também. Glória a Deus. Queria que vocês orassem junto comigo. A gente precisa fazer um movimento para declarar no mundo espiritual que vocês pertencem a Cristo Jesus e que vocês decidiram sair da morte para a vida. Então, eu vou ajudar vocês aqui e eu queria que vocês repetissem isso junto comigo para que a gente possa, então, se alegrar junto com vocês. Amém? Senhor Jesus, pode repetir. Eu reconheço que andei longe do Senhor. Eu reconheço que estava morto espiritualmente. E hoje eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. Eu entrego a minha vida e eu quero fazer a tua vontade a partir de hoje. Eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Faz da minha vida para que ela glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, mas eu sei que a gente está quase estourando o horário. Mas eu queria também fazer um novo convite. Eu queria convidar aqueles... Nós falamos sobre que Jesus nos tirou da morte para a vida. E nós falamos que Ele nos tirou da morte para a vida por um propósito, que é andarmos em boas obras. E talvez você esteja pensando hoje, quais são essas boas obras? Quais são as boas obras que Cristo tem preparado? Qual é o propósito de Deus para a minha vida, para viver a partir de hoje? E eu quero te convidar, se tu tem entendido de buscar isso, se tu quer entender, quer que o Espírito Santo fale ao teu coração, para que tu entenda quais são essas boas obras, qual é o propósito dele para a tua vida, o que tu precisa se envolver mais naquilo que Cristo tem te chamado, eu queria te convidar para vir até aqui, para que a gente pudesse orar junto, entregando isso a Ele, dizendo: Jesus, eu posso orar aqui do meu lugar, mas eu quero ir lá para dar um passo e dizer que eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Então eu quero te convidar nesse tempo para vir até aqui e a gente vai orar junto no final. Eu creio que mais gente precisa entender especificamente aquilo que Deus tem chamado. Se Jesus falou contigo, não fica aí no teu lugar. Se Jesus falou contigo, vem até aqui, dá esse passo, para que Ele possa te dar direção. Ele pode fazer aí mesmo onde tu tá, mas dá esse passo de compromisso com Ele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar que de onde nós fomos retirados. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, que nos fez filhos, que nos fez família de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos mais viver uma vida longe do Senhor, em caminhos de morte. Senhor, ajuda a gente como igreja, ajuda cada um dos meus irmãos aqui a não serem influenciados pelo mundo, a vencerem as batalhas espirituais em Teu nome,
a não andarem segundo a carne, segundo a própria vontade, os pensamentos, mas a terem vitória espiritual, a poderem andar segundo a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem direcionado. Nós entendemos que o Senhor nos criou para boas obras, para glorificar o Teu nome. Então eu peço que o Senhor possa mostrar a mim e a meus irmãos quais são essas boas obras, quais são os próximos passos, o que o Senhor tem nos chamado para fazer individualmente, mas também como igreja. Quais são as coisas que nós precisamos abandonar? Revela ao nosso coração agora, Jesus. Quais são as coisas que têm tirado o nosso tempo contigo e remove isso da nossa vida em nome de Jesus. Nós queremos viver cumprindo a Tua vontade, Senhor. Não há nada melhor para nós do que viver cumprindo a Tua vontade. Senhor, que nós possamos buscar em oração, que nós possamos aumentar o nosso tempo contigo, que nós possamos desfrutar mais da Tua presença no nosso individual também, que amanhã não seja qualquer segunda-feira, mas que a gente possa dar esses passos que o Senhor tem nos pedido hoje, que a gente viva de forma diferente a partir de amanhã, Pai, colocando de fato a nossa esperança no Senhor e naquilo que o Senhor tem. Mostra a cada um dos meus irmãos aqui o propósito que o Senhor tem para a vida deles, Pai, e que eles possam andar focados e guiados na Tua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Nos ajuda a cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Nós sabemos que nós somos falhos, que por nós mesmos nós não podemos e não conseguimos, e por isso nós dependemos do Senhor. Nós queremos estar ligados à videira que é o Senhor e frutificar por meio disso, por meio de um contato maior contigo, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, aqueles que vieram até aqui, aqueles que ficaram no seu lugar, que todos nós possamos prezar pela unidade da igreja e juntos poder impactar as pessoas lá fora e juntos poder levar o Teu amor a outras pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.